Empresa de telefonia é multada por vender informações de clientes. Dados pessoais foram repassados a agências de publicidade. Será que os dados que usamos em nossos celulares estão protegidos? Acredito que não. Por quê? É uma série de hacker que está invadindo e é a insegurança que realmente traz para quem usa celular, né? Porque podem roubar, né? Podem hackear a senha. Hoje em dia até os Estados Unidos lá teve acesso aos nossos dados, nossos e-mails e tudo, então acho que não. A empresa de telefonia Oi foi multada em 3,5 milhões de reais pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça por comercializar dados dos clientes, o que caracteriza violações de direitos da privacidade, intimidade e de proteção contra a publicidade enganosa. A legislação brasileira pune quem comercializa ou compra dados confidenciais. A prática é definida como estelionato ou furto qualificado de dados. Quem compra poderá incorrer também em falsidade ideológica, caso faça adulteração em documento público ou particular com o objetivo de obter vantagem para si ou para outros, ou mesmo para prejudicar terceiros. As informações foram vendidas para anunciantes, agências de publicidade, entre outros. Os clientes que se sentirem lesados podem procurar uma reparação. Nós consultamos o Comitê de Gestor da Internet no Brasil, que é o órgão que tem uma atribuição de discutir parâmetros para o uso da internet, e foram verificadas também violações a princípios básicos para a prestação do serviço da internet no país, como, por exemplo, a neutralidade de rede, o princípio da interoperabilidade. Então, também foram violados princípios do uso da internet no país. Agora, aquele consumidor que se sentir prejudicado tem todo o direito de recorrer à justiça e obter uma reparação de danos. A Oi nega que tenha havido violação de privacidade de seus clientes. Diz ainda que não usa mais a ferramenta apontada como meio para acessar e disponibilizar os dados dos clientes. A empresa vai recorrer da decisão da Justiça. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em direito eletrônico, Dr. Rafael Paiva. Boa tarde, em primeiro lugar, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Disponha. Eu queria que você explicasse para a gente o que diz o Marco Civil da Internet a esse respeito. Então, o Marco Civil, a Lei 12.965, ele fala que, nesse caso específico, os serviços de provisão de conexão de internet e de aplicações, eles só devem comercializar os dados dos usuários com consentimento prévio. Então, deve ter uma cláusula no contrato, essa cláusula deve vir apartada das demais cláusulas, prevendo o consentimento daquele usuário para que seus dados possam ser comercializados com terceiros, somente com consentimento prévio. Agora, hoje, por exemplo, quando a gente faz um acesso numa rede, num site de busca, ou enfim, numa compra coletiva, os seus dados já ficam disponibilizados ali e a pessoa já sabe do que você está procurando, né? Sim, Isso aí é proibido, então, por parte das empresas? Proibido, exatamente. As empresas, as provedoras de conexão, elas só podem armazenar os logs de acesso dos usuários. Esses logs devem ser armazenados no período de 1 ano. O que é esse log de acesso? O endereço de IP que ele está conectando, data, horário de início e término da conexão. Somente isso. Comercializar dados de maneira alguma. Agora, qual é a punição existente hoje depois da aprovação do Marco Civil? Hoje, no Marco Civil, a punição é advertência, primeiramente uma advertência para que seja cessado essa atitude de comercialização de dados. Posteriormente, uma multa de até 10% do faturamento daquela subsidiária aqui no Brasil, apurado no último exercício, e pode vir até a suspensão dos serviços ou a interrupção do serviço. Agora, qual é o direito daquele consumidor que teve os seus dados violados ou passados adiante a alguma empresa? Ela pode vir buscar uma reparação civil no próprio juizado especial, na própria lei 12.965, Marco Civil, ela fala que aqueles usuários podem vir a buscar uma reparação junto ao juizado especial. Agora, é um pouco subjetivo, né? Como é que o consumidor ele vai começar a observar que está sendo monitorado? Existe alguma dica para esse consumidor? Vamos colocar um caso prático. Um caso específico, você procura um determinado produto no Google, na plataforma Google, durante alguns dias e você acessa um perfil na rede social. No lado direito ali, aqueles links patrocinados, você verifica que aquele produto que você procurou, ele vai estar aparecendo aqueles links patrocinados. Opa! Como é que ele sabe que eu procuro um óculos, que eu procuro uma bola?
Então tem algo errado nisso aí. Então, ele já pode suspeitar que aquelas informações que ele está buscando naquele serviço de provisão de internet, naquele provedor de conexão à internet, ele está sendo direcionado, está sendo remetido à publicidade, está sendo comercializado para links patrocinados. Infelizmente, a gente vê que isso acontece muito ainda, né? Sim. Agora, o maior entrave, depois da aprovação do Marco Civil, na opinião do senhor, seria, então, a regulamentação, a fiscalização? Como pode ser feita essa fiscalização? Sim. Creio que nos próximos meses deverá ser criado algum órgão para que seja verificado a aplicabilidade da lei. Hoje não temos estrutura para isso, deve ser criado um órgão novo para verificar se a lei está sendo cumprida, né? Se aqueles logs, se o provedor de conexão à internet ele está armazenando somente os logs de acesso, se a provisão de aplicações, no caso de aplicações, vamos colocar, por exemplo, Facebook, é uma provisão de aplicações. Se ele está armazenando aqueles dados de conexão no prazo de 6 meses, se ele não está comercializando aqueles dados com terceiros, então esse órgão ele vai verificar se está sendo aplicado a lei nesse sentido. Agora, o armazenamento do log, que você explicou, que é o endereço lá do IP, o nome da pessoa, aquilo ali é legal, sob o ponto de vista jurídico, por quanto tempo? Não, aquilo sim é legal. No caso de provedor de conexão, prazo de 1 ano. No caso de provisão de aplicações web, 6 meses. Esse prazo ele pode ser prorrogado, pode ser ampliado, com a requisição do Ministério Público, enfim, da Justiça, né? Mas o prazo especificamente é esse. Agora, depois da decisão do Ministério da Justiça, onde a empresa de telefonia foi condenada a pagar 3 milhões de reais, é claro que cabe recurso ainda, mas essa decisão, ela serve de caráter pedagógico a essas empresas? Com certeza. A partir do momento que você vai no bolso diretamente das empresas, já ficam mais inibidas a praticar novamente aquela conduta. Então, doeu no bolso, já inibe a conduta. Tem um caráter pedagógico. Agora, falando um pouquinho mais sobre o Marco Civil, o senhor me explicava que, em relação à rede social, existe todo um trâmite diferenciado em relação àquele conteúdo publicado de forma indevida, um conteúdo pornográfico, ou mesmo fotografia divulgada sem autorização? No caso, hoje, com o Marco Civil, esses dados eles só podem ser retirados com autorização judicial. Então, você vai ter que acionar a justiça de qualquer maneira, vai ter que fundamentar aquele pedido, falando que há um processo judicial em trâmite e que aqueles dados devem ser retirados por conta de uma ofensa à honra, uma invasão de privacidade. Agora, existe uma exceção, né, em que sim. O conteúdo é tirado rapidamente. Qual? No caso de imagens de partes íntimas, aquelas partes pudendas das pessoas, o usuário pode notificar diretamente aquele site, e aquele site, caso ele não venha retirar aquelas imagens num prazo hábil, ele pode ser responsabilizado por aquelas imagens estarem ali naquele site. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela participação conosco, Dr. Rafael Paiva. Eu que agradeço. Até a próxima.